Olá pessoal, nesse vídeo eu falarei sobre a meralgia parestésica, uma das causas de dor e formigamento na parte de fora da coxa. Mas antes eu gostaria de lembrar que esse canal fala sobre os principais diagnósticos e tratamentos relacionados a dores crônicas. Então, se você tem interesse sobre o assunto, considere se inscrever. E se você gostar dessas informações, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Para que vocês entendam corretamente o que é a meralgia parestésica, eu preciso explicar antes o que é o nervo cutâneo femoral lateral. Este nervo ele é formado aqui nas raízes de L2 e L3 da coluna lombar, entre a segunda e a terceira vértebras lombares. E ele vai passar aqui abaixo da virilha, inervando essa parte aqui lateral da coxa. Em alguns casos, como eu vou mostrar em sequência, ele pode ser comprimido, causando bastante dor. Então, fundamentalmente é isso que acontece. Esse nervinho, ele passa na região da virilha, abaixo de uma estrutura chamada ligamento inguinal. Em alguns pacientes, ele pode estar comprimido nessa região, e quando isso acontece, ele pode então causar bastante desconforto. E esse desconforto vai se manifestar basicamente com um quadro de dor que parece uma queimação, formigamento e eventualmente dormência na parte externa, na parte lateral da coxa, na parte de fora. Muitas vezes piorando quando o paciente estica as pernas, melhorando com o repouso. Alguns pacientes têm mais chances de desenvolver esse tipo de problema, de desenvolver esse tipo de compressão desse nervo. São eles os pacientes que têm obesidade ou eventualmente gestantes, porque isso aumenta a pressão no abdômen e pode favorecer a compressão. Alguns pacientes que usam roupas, calças ou cintos muito apertados na região da virilha também pode aumentar as chances de compressão desse nervinho. Pacientes com diabetes, porque o diabetes faz o nervo inchar um pouquinho, isso pode favorecer a sua compressão. E também muito importante, pacientes que são submetidos a longos procedimentos em que ele fica de barriga para baixo, por exemplo, cirurgias de coluna. Mais recentemente, muito importante também, são os pacientes que têm Covid na sua forma grave, porque esses pacientes ficam muito tempo na UTI de barriga para baixo para favorecer a sua ventilação mecânica, e isso pode comprimir o nervo cutâneo lateral da coxa. O diagnóstico do problema se dá em fundamentalmente três etapas. A primeira é a etapa clínica. Nós precisamos entender as características e a localização da dor do paciente para suspeitar da meralgia parestésica. Na sequência, fazemos um exame físico, onde conseguimos documentar algumas alterações na sensibilidade no trajeto desse nervo em questão. Exames complementares são muito importantes. Eu ressalto dois tipos. O primeiro é a eletroneuromiografia, que vai então medir a condutividade elétrica dos nervinhos da perna, inclusive esse nervo cutâneo lateral da coxa. Exames de imagem, como a ressonância, também são importantes para avaliar se não tem outro tipo de compressão sobre esse nervo. E por fim, o bloqueio diagnóstico. O bloqueio diagnóstico consiste na introdução de uma agulha fininha, guiada pela ultrassonografia, ao lado desse nervo com a injeção de uma substância anestésica. Então, se o paciente melhora a sua dor após essa injeção, nós temos mais certeza ainda de que aquele nervo era o causador da dor. O tratamento também é feito em etapas, de modo que inicialmente é muito importante ajudar o paciente a alterar alguns hábitos de vida. Exemplo, se o paciente está muito acima do peso, ele precisa perder parte desse peso para aliviar a compressão sobre esse nervo. Se ele usa cintos ou calças muito apertadas, é importante orientá-lo a parar de usar. É claro, se a paciente é uma gestante, nós precisamos aguardar o nascimento do bebê para que essa pressão do abdômen diminua significativamente. Alguns medicamentos podem ajudar, e como trata-se de uma dor neuropática, os melhores medicamentos acabam sendo da classe dos anticonvulsivantes, que têm a propriedade de estabilizar neurônios que causam a convulsão e também de estabilizar neurônios que causam
dores neuropáticas. Exemplos são vários, em especial pregabalina e gabapentina. Quando essas duas medidas anteriores não dão resultado, nós vamos escolher então os procedimentos intervencionistas, sempre partindo daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo, sempre escolhendo procedimentos menos invasivos e só escolhendo os mais invasivos quando os primeiros falham. Então a primeira opção com certeza é o bloqueio ou a infiltração guiada pela ultrassonografia. Nesse procedimento nós vamos localizar o nervo através da ultrassonografia, vamos guiar uma agulha fininha ao redor desse nervo e injetar uma substância anestésica e anti-inflamatória. Isso pode ser útil em muitos casos. Outra opção é a radiofrequência, onde colocamos uma agulha especializada ao redor do nervo, também guiadas pelo ultrassom. Por dentro dessa agulha é colocado um eletrodo. Esse eletrodo é ligado a um dispositivo de radiofrequência que emite uma corrente elétrica, cujo objetivo é diminuir os impulsos dolorosos do nervo. Outra opção ainda é a crioablação, também bastante interessante, onde colocamos uma agulha ainda mais especial ao redor desse nervo. Por dentro dessa agulha é colocada uma espécie de probe que tem o potencial de congelar aquele nervo a menos 60 graus, também bastante interessante. Procedimentos um pouquinho mais invasivos, nós temos a estimulação medular, que é colocar um eletrodo atrás da medula, lá onde vai ser originado o nervo cutâneo lateral da coxa, e esse eletrodo é ligado a um gerador que fica debaixo da pele, como se fosse um marca-passo, emitindo impulso elétrico 24 horas por dia para inibir o processo doloroso. Veja como esse procedimento já é um pouco mais avançado. E nós temos ainda a cirurgia descompressiva, onde abre-se a região da virilha e corta-se aquele ligamento inguinal que está ajudando a comprimir o nervo. Então, fundamentalmente, essas são as opções de tratamento que nós temos para o paciente com meralgia parestésica.